Eu falo muito sobre nutrição, vocês sabem que eu sou nutróloga veterinária, mas muitos não sabem que eu sou acupunturista também. E é sobre essa terapia maravilhosa que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Para começar esse vídeo, a gente precisa começar falando sobre a MTC, que é a medicina tradicional chinesa. Gente, a MTC é a forma que a gente aprende na especialização para aplicar a acupuntura. A MTC, a gente tem os órgãos ali, muitos deles com os nomes que a gente conhece. Mas quando a gente estuda a MTC, a gente precisa esquecer o lado da medicina convencional, porque não necessariamente os órgãos com os mesmos nomes têm a mesma função. Então, por exemplo, a gente tem na MTC o intestino delgado, o intestino grosso, mas eles não necessariamente têm a mesma função que a gente sabe que eles têm na medicina convencional. Então, quando a gente vai estudar essa medicina, a gente tem que apagar tudo. E é importante que a gente entenda que essa medicina tradicional chinesa, que é milenar, tem anos e anos a fim, sendo aplicada da mesma forma, ela não é uma ciência embasada, né? Ela não é comprovada cientificamente que existe daquela forma, aqueles meridianos, que as energias, né, se harmonizam ali quando a gente aplica as agulhas. Isso não é comprovado. Então a gente chama isso de pseudociência, tá? Então não tem uma comprovação científica. Claro que muitos acupunturistas utilizam as técnicas, né, e aí encontram um diagnóstico dentro dessa técnica, encontram bastante resultado dentro dessa técnica, mas é importante dizer para vocês que ela não é comprovada cientificamente, é realmente uma teoria levada aí há anos e anos a fins, que muita gente tem bastante resultado seguindo ela. Para mim, eu gosto muito de utilizar a acupuntura como uma ferramenta incrível para fazer o que a gente tem como dados aí em alguns trabalhos, até que não sejam trabalhos ali de topo de pirâmide, né, aqueles trabalhos maravilhosos, mas tem uma sugestão interessante. Porque a gente sabe que o agulhamento, quando a gente faz o agulhamento, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês as agulhas, né, e como é que a gente trabalha com elas. Quando a gente faz o agulhamento, a gente cria uma microferida ali dentro. E nessa microferida a gente vai ter uma reação inflamatória. E não é porque é uma reação inflamatória que é ruim. Muitas vezes a gente precisa dessa reação inflamatória, tá? Pra modificar a forma que tá sendo formada a resposta. Isso pode sim ajudar o paciente a longo prazo a desinflamar. E outra coisa muito interessante que o agulhamento faz é a analgesia. Então, no momento que a gente coloca, muitas vezes o que a gente vê é o paciente simplesmente levantar aquele animal que não estava levantando. Inclusive, participei de uma banca recentemente aqui, né, de TCC, onde eu fui a acupunturista do porquinho da Índia e a gente visualizou isso. O animal parou de usar analgésico alopático e respondeu muito bem ao agulhamento por conta da analgesia. Então, a acupuntura tem esse poder muito forte de tirar a dor do paciente. E outra coisa maravilhosa que a acupuntura traz é a cicatrização. Quando a gente, por exemplo, faz o que a gente chama, né, na MTC de cercar o dragão, quando a gente faz um agulhamento, por exemplo, ao redor de uma ferida, a gente vai ter o fechamento dela muito mais rápido, tá? Porque a gente vai estimular a cicatrização. As células vão diretamente para aquele lugar, é justamente uma microferida. Então, o corpo entende assim, nossa, eu tenho que correr para aquele lugar para poder tapar tudo, para poder cicatrizar tudo direitinho. Então, aí a gente vai ter a cicatrização muito mais rápido. Isso serve também para algumas infecções, algumas lesões que a gente tem. Eu tive a oportunidade de fazer em alguns humanos também a acupuntura, né? Então, algumas lesões que a gente tem na pessoa ou no animal, às vezes fúngicas, se a gente faz o cercar o dragão, a gente também tem a diminuição dessa infecção muito mais rápido, justamente por levar essa celularidade ali pro local. E aí eu quero mostrar algumas coisinhas pra vocês. Muita gente tem medo, principalmente de achar com o animal que ele não vai aguentar, que não vai gostar, que não vai relaxar. Eu vou mostrar pra vocês as agulhas, mas antes disso vou falar um pouquinho pra vocês sobre essa questão da ansiedade, animais muito inquietos. Já tive pacientes que eu mesma desacreditei que eu ia conseguir ponturar, né? Geralmente pacientes muito agitados, não são pacientes que são agressivos ou qualquer coisa do tipo. Eles são muito agitados. Esses pacientes, normalmente a gente já fica assim, opa, como é que esse animal vai se acalmar ali pra gente fazer o agulhamento? O tutor acaba tendo receio, mas normalmente, quando a gente coloca a primeira agulha nesse paciente, a gente pode usar alguns óleos essenciais também, acalmar a sala, né? Colocar uma cromoterapia para ajudar ali o animal a relaxar. Uma música, a música funciona muito bem para esse animal acalmar também, baixar ali a frequência, e a gente consegue ponturar, e a própria pontura faz o relaxamento
relaxamento desse bicho e o animal ficar mais calmo, tá? Não é sempre que a gente consegue agulhar, e é justamente por esse motivo que às vezes a gente precisa utilizar uma laser terapia ou outras estratégias como a mocha terapia para poder fazer a estimulação daquele ponto. Eu vou mostrar 3 tipos de agulhas aqui para vocês. Eu vou até abrir para mostrar a espessura e tudo de alguma, mas olha, essa daqui a gente tem uma agulha um pouco mais longa, vocês estão vendo? Ela vem até aqui, ó. Então, a agulha mais longa para animais um pouco maiores, né? Cães maiores. Então, por exemplo, um golden, deixa eu ver se vai dar para vocês verem aí. Um golden, um pastor alemão, um pastor suíço, né? Então, a agulha um pouco mais longa. Mas vocês podem ver que a espessura dela é muito pequena. Então, isso não muda muito. Mas o tamanho mesmo, pra gente ter a estimulação justamente do ponto, gente. E aí, normalmente, quando a gente puntura, esse animal vai ter uma sensação. Ele pode ter uma coceira, ele pode ter um choquinho, né? Muitas vezes, muitos humanos sentem esse choquinho. E aí, eles vão ter uma reação, um susto, ou vai virar o rostinho pra morder a veterinária, né? E aí, a gente tem essas reações. Normalmente é bem tranquilo, tá? Eles não reclamam muito, é realmente naquele momento e aí para. Claro que tem cães um pouco mais dramáticos, um pouco mais, né, que são mais medrosos, mas normalmente é bem tranquilo a puntura. Então essa daqui é uma agulha um pouco mais longa, como eu mostrei pra vocês, espero que esteja dando pra ver. E tenho essa aqui, gente, tem uma menorzinha que essa daqui é uma mediana, a gente consegue usar pra animais médios ou até pequenos mesmo, tá? Dá pra usar essa agulhinha aqui. E tem uma menorzinha, bem pequenininha, né, que normalmente para humanos elas são usadas mais na parte facial, mas a gente utiliza na veterinária para animais bem pequenininhos, tá? O próprio porquinho da Índia que eu citei para vocês, os gatos ou filhotinhos, a gente consegue usar essas agulhas. Eu vou abrir aqui para vocês verem mais de perto. Bom, então aqui estão as agulhas, são bem pequenininhas, vocês estão vendo? Eu nem consegue ver realmente a parte que faz o agulhamento. Então aqui a gente segura, né? O acupunturista segura. Ele pode aplicar diretamente no animal, né? Então aplica logo a agulha. Ou a gente usa também uma partezinha de plástico que é chamado mandril pra gente facilitar a aplicação. Mas só pra mostrar pra vocês que ela é muito fininha, gente. Isso daqui não machuca ninguém. Vai dar realmente só o choquinho quando o animal sente o acuponto. O acuponto é o ponto de acupuntura. Bom, e outra estratégia bem interessante, eu falei pra vocês que às vezes a gente não consegue agulhar o paciente, né? Justamente porque o animal é mais reativo, o animal não gosta do agulhamento e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente pode estimular de outras formas. A gente tem um laser, né? Que é um aparelho, eu infelizmente não tenho aqui, mas a laser terapia ela pode ser utilizada para realmente estimular esses pontos. Ela tem um estímulo mais rápido, então o animal não precisa ficar ali 20 minutos parado, 15 minutos parado. Ela estimula um pouco mais rápido, claro, depende da patologia, mas ela pode ser utilizada. E a gente tem as mochas, que aí eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou mostrar 2 tipos de mocha para vocês, tá? Essa daqui é mais comum, é a que a gente vê comumente. Vou abrir aqui para vocês. Parece um charutão, né? Bem grande. Então a mocha a gente vai acender realmente aqui com um isqueiro, tá? Ela vai começar a queimar bem lentamente, devagar, e a gente pode aplicar no ponto ali do animal, no acuponto, tá? Diretamente com a nossa mão, ou a gente pode usar algumas ferramentas. A gente tem o berço da mocha, a gente tem o charuto, né? Que justamente faz a localização mais específica e vai depender da nossa intenção com a mocha terapia. A mocha terapia, obviamente, é quente, né, gente? A gente vai acender esse bastão aqui. Normalmente aqui dentro a gente tem ervas de artemisia. E aí a gente vai colocar no acuponto e vai esquentar. A gente tem que sentir muito paciente se ele tá sentindo que não tá legal, que tá bom, que não tá. E aí a gente vai afastando e vendo como é que fica melhor pro paciente. Ajuda muitíssimo em casos de dor, quando o animal sente dor. Então no inverno, aqueles pacientes como o Luda Pomerânia ou Yorkshire, que acaba sofrendo nas articulações em momentos frios. E aí a mocha ajuda muito nessas dores, tá? É um aliado importantíssimo. Essa aqui solta bastante fumaça. Então, normalmente a gente não usa dentro de clínica fechada, mas a gente tem essa aqui, que é a mocha de carvão, que ela é usada justamente nesses ambientes mais fechados. Ela não tem cheiro e ela não tem fumaça. Vou abrir aqui para vocês. E ela é assim, a gente faz a gente acende, né? Aqui nesse caso a gente tem que acender com maçarico, que ela é um pouquinho mais difícil de acender. Ela é menorzinha, como vocês podem ver, a gente pode aplicar diretamente no animal, ali perto do animal. Então aqui tá o lugar que eu quero aplicar, eu aplico perto, assim.
sim, ou usar as ferramentas que eu falei pra vocês. Bom, então eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais do universo da acupuntura, que é uma terapia muito legal, muito bacana. Inclusive, a gente consegue trabalhar pacientes que, por exemplo, foram diagnosticados com uma patologia que precisaria de cirurgia e muitas vezes a gente não precisa fazer cirurgia nesse paciente, só com a terapia de acupuntura. Então, é uma terapia extremamente válida. Eu falei muito da analgesia, da desinflamação, da cicatrização. Outro ponto muito importante, bem utilizado aí, bem citado em alguns trabalhos para acupuntura é o estresse, a ansiedade, ajuda muito em problemas comportamentais e é uma terapia extremamente válida, né, como uma medicina integrativa ali em conjunto com outras. Então, se você não conhecia essa terapia e gostou de conhecer um pouco mais, encaminha para aquele amigo que tem um animal e que precisa saber disso, tá? Um cheiro, minha gente, e até a próxima.